Olá, para quem não me conhece, eu sou a Márcia, e hoje eu vou falar sobre um documento sobre o Sínodo que Papa Francisco, no último dia 9 de outubro deste ano, ele inaugurou para toda a igreja, e no domingo passado, nosso arcebispo, Dom Urani, fez a convocação para o sínodo aqui na nossa arquidiocese. O lema do sínodo é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. O documento é a sinodalidade na vida e na missão da igreja, que foi escrito, elaborado pela Comissão Teológica Internacional no ano de 2018. A sinodalidade é a dimensão constitutiva da igreja. O próximo sínodo, ele será realizado em comemoração do aniversário de 50 anos do Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa São Paulo VI. O que quer dizer sínodo? É uma palavra grega composta com sy e odos, que quer dizer com mais via, ou seja, indica o caminho feito conjuntamente pelo povo de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O cristão é o discípulo a caminho. Temos aqui algumas passagens dos Atos dos Apóstolos para a gente rever esse conceito do discípulo sempre a caminho. Segundo São João Crisóstomo, a igreja é nome que indica caminhar juntos, sínodos. Igreja é a assembleia convocada para dar graça e louvores a Deus, harmonicamente, como um coro unido. A palavra sínodo, desde os primeiros séculos, ela designa as assembleias convocadas em vários níveis: diocesano, provincial, patriarcal e universal, para discernir questões doutrinais, litúrgicas, canônicas e pastorais. A palavra grega sínodos foi traduzida no latim como synodus e concilium. A palavra concílio, ela vai acrescentar ao conteúdo semântico de sínodo o termo hebraico kahal, que significa assembleia convocada pelo Senhor. No Novo Testamento, nós teremos o termo grego eclesia, que significa a convocação escatológica do povo de Deus. A Igreja Católica, recentemente, distingue concílio de sínodo. O que é a sinodalidade? É a dimensão constitutiva da igreja. A igreja é sinodal. Comunhão, sinodalidade, colegialidade. A eclesiologia do povo de Deus implica na dignidade e missão de todos os batizados no exercício de seus carismas, vocações e ministérios. Comunhão é a substância do ministério e da missão da igreja. A res do Sacramentum Ecclesiae é a união com Deus e os homens mediante o Espírito Santo em Jesus Cristo. Colegialidade. Colegialidade é a forma na qual a sinodalidade eclesial se manifesta através do ministério dos bispos a nível das igrejas particulares e entre essas e a Igreja Universal de Cristo. É a comunhão hierárquica do colégio episcopal com o bispo de Roma. A sinodalidade nos oferece o quadro interpretativo apropriado para entendermos o mistério hierárquico. Com base na doutrina do sensus fidei fidelium, todos os membros da igreja são sujeitos ativos da evangelização. Vamos agora começar
no capítulo 1, que vai nos trazer o tema da sinodalidade na escritura, na tradição e na história. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, como um ser social, chamado a colaborar com ele, custodiando o universo. Aqui a gente pode rever os dois relatos da criação, Gênesis 1, 26 a 31, Gênesis 2, 18 a 24. Aí temos que o pecado ofusca a vocação do homem, mas Deus não abandona o homem. Ele confirma e renova sua aliança para que o homem viva o dom da unidade com Deus e os irmãos. Em Gênesis 9, de 8 a 17, nós vemos aqui a aliança que Deus fez com Moisés, que foi o arco-íris, sinal da aliança. Em Gênesis 15, 17, já vamos ver a aliança que Deus fez com Abraão no Monte Sinai. Na aliança do Sinai, nós temos aqui as duas passagens de Gênesis, que vemos que Moisés pegou a metade do sangue, colocou em vasilhas, derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo, que respondeu: poremos em prática tudo o que o Senhor falou e obedeceremos. Moisés pegou então o sangue, aspergiu com ele o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, confirmando todas essas palavras. Em Deuteronômio, em Josué e Neemias, nós vemos a reunião do povo de Deus. O povo se reúne sempre em torno do Senhor para celebrar o culto e viver a sua lei. A vocação sinodal do povo de Deus se manifesta na Kahal. Em Números 1 e 2, no recenseamento, por exemplo, os profetas convidam também o povo à conversão, sempre, como vemos em Jeremias. Aqui nós temos a outra aliança no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel. O Senhor fará uma casa para ti, quando teus dias se completarem e repousares com teus pais. Suscitarei um descendente teu para te suceder, saindo de tuas entranhas, e eu firmarei o seu reino. Essa foi a promessa, a aliança feita a Davi, que a sua descendência seria grande, o Messias há de vir da casa de Davi. E Deus realiza a nova aliança em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Páscoa de Jesus é o novo êxodo, que reúne na unidade mediante o batismo e a Eucaristia. São Paulo nos diz que igreja é o corpo de Cristo com diversidade de seus membros. A meta do povo de Deus é a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste, como vamos ver no Apocalipse. Aqui nós temos o primeiro concílio da nossa igreja, que foi o Concílio Apostólico de Jerusalém. E este concílio é a figura paradigmática dos sínodos celebrados pela igreja desde então. Nesse concílio foram tratados, dentre outros assuntos, a escolha de 7 homens de boa reputação para servirem às mesas e o discernimento da questão dos gentios, que foi levado ao concílio por São Paulo, por causa da questão dos judaizantes, que nós já estudamos no nosso estudo sobre a Epístola aos Gálatas. O que os padres da igreja falam sobre os sínodos e concílios? Santo Inácio de Antioquia, no início do século II, se refere à consciência sinodal das igrejas locais. Ele se dirige aos sinodoi. Os traços distintivos da verdadeira igreja são
a fidelidade à doutrina apostólica e a celebração da Eucaristia, sob a guia do bispo, que é sucessor dos apóstolos, do exercício ordenado dos diversos ministérios e primado da comunhão no serviço para o louvor e a glória da Trindade. São Cipriano de Cartago, que é da metade do século III, nos diz: na igreja local, nada deve ser feito sem o bispo, nada sem concílio de presbíteros e diáconos, e nem sem o conselho do povo, o consenso do povo, desculpe. Aqui nós temos 3 dos grandes concílios da antiguidade, né? da nossa igreja. Temos o concílio de Niceia, o concílio de Constantino, o concílio de Calcedônia. A partir do século IV, ocorrem as províncias eclesiásticas, em comunhão das igrejas locais entre si. O concílio de Niceia, de 325, ele teve sedes em Roma, Alexandria e Antioquia. O concílio de Constantino, do ano de 381, acrescentou a cidade de Constantinopla às sedes anteriores, e o concílio de Calcedônia, de 451, acrescentou às outras sedes a cidade de Jerusalém. Cada igreja local é expressão da igreja una e católica. A igreja de Roma, desde o princípio, ela goza de consideração singular, devido aos martírios de São Pedro e São Paulo. Os sínodos do primeiro milênio. Sínodo de uma igreja local que participa de uma comunidade inteira. Sínodos provinciais, onde participam os bispos de diversas igrejas e podem ser convidados presbíteros e monges. E concílios ecumênicos, onde somente os bispos participam. Nos sínodos do segundo milênio, eles vão divergir as formas no Ocidente e no Oriente, principalmente depois do grande cisma e da queda dos territórios eclesiásticos de Alexandria, Antioquia e Jerusalém, que estavam, então, dominados pelos muçulmanos. Nas igrejas do Oriente, a praxe dos sínodos continuou em conformidade com a tradição dos padres. Até hoje, ela é permanente na Igreja Ortodoxa. Na Igreja Católica, a reforma gregoriana contribuiu para a afirmação da autoridade primacial do Papa. O Sínodo Romano, desde o século V, é modelo para os concílios medievais. Além do Papa, ou seu legado, que presidia o Sínodo, os presbíteros, diáconos, abades, autoridades civis, teólogos e canonistas faziam parte desse sínodo romano. No Império Romano do Ocidente, com o imperador Carlos Magno, houve sínodos régios ou nacionais, com bispos e sempre presididos pelo rei, não mais pelo Papa, como era no sínodo romano. O Concílio de Trento foi o primeiro concílio da modernidade. Dele participaram os bispos superiores de ordens religiosas, de congregações monásticas, e os príncipes não tiveram direito a voto. Após Trento, os sínodos anuais transmitiam as normas e disposições do concílio em resposta à reforma protestante, porque o concílio precisava expandir todo o seu ensinamento para a Igreja Universal. Por isso, haviam os sínodos pós-concílio. O Concílio Vaticano I, que foi um concílio interrompido, que foi de 1869 a 1870. Foi um concílio muito importante, apesar da curta duração e da sua interrupção, porque foi definida a doutrina do primado e da infalibilidade papal. O primado é a garantia da unidade, da indivisibilidade do episcopado a serviço da fé do povo de Deus. As definições ex cátedra
da autoridade do Papa são irreformáveis. Por exemplo, os dogmas da Imaculada Conceição, que foi proclamado pelo Papa Pio IX, e da Assunção de Maria, proclamado pelo Papa Pio XII. Isto não tem volta, não tem reforma. Isso é dogma de fé. Na segunda metade do século XIX, os bispos de uma mesma nação se reuniam em conferências episcopais. Em 1899, o Papa Leão XIII convoca o Concílio Plenário Latino-Americano. Neste concílio, a Igreja inteira, por obra do Espírito Santo, é o órgão da tradição e os leigos possuem papel ativo na transmissão da fé apostólica. Agora, o concílio dos nossos tempos, né? O Concílio Vaticano II. Ele faz o adornamento do Vaticano I. A Constituição Dogmática Lumen Gentium fala da natureza e missão da Igreja, a sua concepção mistérica e sacramental, sua natureza de povo de Deus peregrino na história, em direção à pátria celeste. O decreto Christus Dominus fala da subjetividade da Igreja particular, que cada diocese tem um conselho pastoral de presbíteros, religiosos e leigos para a promoção de conferências episcopais. O Santo Papa Paulo VI instituiu o Sínodo dos Bispos, que é um conselho permanente de bispos para a Igreja Universal. Começaremos agora o segundo capítulo, rumo à teologia da sinodalidade. Vocês perceberam que o tema de sinodalidade, na verdade, faz parte de toda a eclesiologia, e foi isso que, em linhas gerais, eu tentei mostrar através do documento, né? E se vocês quiserem se aprofundar na eclesiologia, pode estudar o documento, a Constituição Dogmática do Concílio, a Lumen Gentium, que fala especificamente sobre a eclesiologia. Segundo a Escritura e a tradição, a sinodalidade é a dimensão constitutiva da Igreja. É através dela que a Igreja se manifesta e se configura como povo de Deus em caminho e assembleia convocada pelo Senhor ressuscitado. Quais são os fundamentos teológicos da sinodalidade? A Igreja, ela participa em Jesus e, mediante o Espírito Santo, da vida de comunhão da Santíssima Trindade, destinada a abraçar a humanidade inteira. Jesus ressuscitado comunicou em Pentecostes o Espírito Santo, e os que escutam o querigma, prefigurando a convocação de todos os povos ao único povo de Deus. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Crer que a Igreja é santa, católica, una e apostólica é inseparável da fé na Trindade. A Igreja é santa principalmente porque quem é a cabeça da Igreja? É Cristo. Por isso a Igreja é santa. E vamos ver todos os itens. Ela é una, porque possui sua fonte, seu modelo e sua meta na unidade da Trindade. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Ela é santa. A Igreja é obra da Santíssima Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. A Igreja é santificada pela graça de Cristo, é vivificada pelo amor do Pai, mediante o Espírito Santo. O povo santo de Deus caminha rumo à perfeição da santidade,
que é a vocação de todos os seus membros pela intercessão de Maria Santíssima, dos mártires e dos santos. Ela é católica, porque a Igreja guarda toda a integridade e a totalidade da fé. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ela é apostólica, porque ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Ela transmite fielmente a fé deles e é ensinada, santificada e governada por seus sucessores. A nossa igreja não tem interrupção. Ela vem da fé, do fundamento dos apóstolos, sucessivamente até os dias de hoje, mais de 2000 anos. O caminho sinodal da igreja é plasmado e alimentado pela Eucaristia. A Eucaristia realiza a pertença ao corpo de Cristo e a copertença entre os cristãos. De fato, assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. A sinodalidade manifesta o caráter peregrino da igreja. A igreja caminha com Cristo, por meio de Cristo e em Cristo. O povo de Deus está a caminho até o fim dos tempos. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, e até os confins da terra. Mas sabereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Os fiéis são sinodoi, companheiros de caminho, partícipes do sacerdócio único de Cristo e destinatários dos diversos carismas comunicados pelo Espírito Santo. O povo de Deus é profético, sacerdotal e régio em virtude do nosso batismo. Por isso, todos somos chamados a testemunhar e a anunciar a palavra. Deus dota a totalidade dos fiéis com o instinto da fé, o sensus fidei. Sinodalidade no dinamismo da comunhão católica. Cristo é cabeça unido a seu corpo. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Por isso, a igreja recebe a plenitude dos meios de salvação. A igreja católica, porque é enviada a todos os homens. Só na nossa Santa Igreja Católica é que existe a plenitude dos meios de salvação. A igreja particular, ela se realiza no seio da Igreja Universal. A Igreja Universal se manifesta e se realiza nas igrejas locais, em sua comunhão recíproca e com a Igreja de Roma. A comunhão das igrejas entre si, na única Igreja Universal, é uma pericorese eclesiológica, onde a comunhão trinitária encontra sua imagem eclesial. O que é pericorese? Muitos devem estar se perguntando. É o íntimo relacionamento das pessoas divinas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em uma contínua e eterna interrelação. Cada uma das pessoas está inteiramente nas outras duas sem se confundirem. O Pai não é o Filho, não é o Espírito Santo não é o Pai, não é o Filho não é o Pai, nem é o Espírito Santo. Todos estão em comunhão, em uma única unidade. Nosso Deus é uno e trino. Este movimento de interrelação e de amor na Trindade é o que chamamos de pericorese. A igreja é apostólica.
edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo. Este é o fundamento dos apóstolos. Como vemos na Lumen Gentium, Jesus instituiu os 12 como colégio. O chefe escolhido foi Pedro. A sucessão episcopal é a consagração dos bispos. O episcopado é a plenitude do sacramento da ordem. É a comunhão colegial e hierárquica com a cabeça e os membros do colégio. Existe um vínculo entre a sacramentalidade do episcopado e a colegialidade episcopal. Como no Vaticano I, o bispo de Roma é princípio e fundamento visível da comunhão dos bispos e da multidão dos fiéis. A dimensão sinodal da Igreja, ela vai exprimir o caráter de sujeito ativo de todos os batizados. A solidariedade implica o exercício do sensus fidei, da Universitas Fidelium, o ministério dos bispos, presbíteros e unidade com o Papa, a comunidade, que é o povo de Deus, o ministério episcopal e o ministério do bispo de Roma. A renovação da vida sinodal da Igreja, ela requer ativar processos de consulta de todo o povo de Deus. Na Igreja medieval, usava-se o princípio do direito romano, que é o seguinte: aquilo que diz respeito a todos deve ser aprovado e tratado por todos. A sinodalidade, ela é mais ampla que a colegialidade, pois ela inclui a participação de todos na Igreja e de todas as igrejas. A sacramentalidade do episcopado e da coletividade é a premissa teológica fundamental para uma correta e integral teologia da sinodalidade, segundo o Vaticano II. A Igreja sinodal, ela é participativa e corresponsável. A participação de todos, segundo a vocação de cada um, com autorização conferida por Cristo ao Colégio dos Bispos e ao Papa como cabeça. A autoridade dos pastores é um dom específico do Espírito de Cristo cabeça para a edificação de todo o seu corpo. Não é uma função delegada e representativa do povo. Os membros do povo de Deus no sínodo, eles respondem à convocação do Senhor, escutam o que o Espírito diz à Igreja por meio da palavra de Deus e interpretam com os olhos da fé os sinais dos tempos. O processo sinodal, ele deve se realizar no seio de uma comunidade hierarquicamente estruturada. Vamos agora passar para o capítulo 3, onde vamos ver a realização da sinodalidade, seus sujeitos, suas estruturas, seus processos e seus eventos sinodais. A vocação sinodal do povo de Deus. Os processos sinodais, eles se desenvolvem na fidelidade do depositum fidei e na escuta do Espírito Santo para a renovação da missão da Igreja. A participação dos fiéis leigos é indispensável. A consulta dos leigos, ao dar início aos processos de discernimento no âmbito das estruturas sinodais, é importante. Vamos agora a alguns conceitos, para que tudo fique bem claro. O que são igrejas particulares? Aqui eu trouxe as definições do Código de Direito Canônico, nos seus cânons 368, 369, 372. As igrejas particulares, nas quais e das quais se constitui a una e única Igreja Católica, são primeiramente as dioceses, às quais se equiparam, não constando o contrário,
a prelazia territorial, a abadia territorial, o vicariato apostólico, a prefeitura apostólica e a administração apostólica estavelmente erigida. A diocese é uma porção do povo de Deus confiada ao pastoreio do bispo, com a cooperação do presbitério. Por via de regra, a porção do povo de Deus que constitui uma diocese ou outra igreja particular seja delimitada por um determinado território, de modo a compreender todos os fiéis que nesse território habitam. O primeiro nível do exercício da sinodalidade se concretiza na igreja particular. Nas igrejas particulares, o testemunho cristão se encarna em situações humanas específicas e sociais. A sinodalidade nas igrejas particulares a nível regional é vivido nos agrupamentos de igrejas particulares de uma mesma região. O sínodo diocesano nas igrejas de rito latino se equiparam à assembleia eparquial das igrejas de rito oriental. O que é esse sínodo? É um evento de graça no qual o povo de Deus é convocado sob a presidência dos bispos a discernir desafios pastorais. Um parênteses aqui. As igrejas de rito oriental, nós estamos falando das igrejas católicas, como temos o rito, por exemplo, maronita. É a igreja católica de rito oriental maronita. Não estamos falando de igrejas ortodoxas, estamos falando da nossa Santa Igreja Católica. O Conselho Presbiteral e Conselho Pastoral Diocesano são eventos de âmbito permanente de exercício e de promoção da comunhão e da sinodalidade. A sinodalidade na vida da paróquia, que é a comunidade de fiéis que realiza o mistério da igreja, é o Conselho Pastoral Paroquial, é o Conselho para Assuntos Econômicos, este conselho com a participação laical. A sinodalidade nas igrejas particulares, a nível regional, ela é vivida nos grupamentos de igrejas particulares de uma mesma região. Conselhos provinciais e gerais, conferências episcopais, na Igreja Católica do Rito Latino. Na Igreja Católica do Rito Oriental, nós temos o Sínodo Patriarcal, o Sínodo Provincial, a Assembleia dos Hierarcas, Concílio dos Patriarcas Católicos do Oriente. Os concílios particulares em grupamentos de igrejas particulares. As conferências episcopais de um país ou região onde há cooperação entre bispos e para o bem comum das igrejas particulares. E o concílio ecumênico, que é o evento extraordinário mais pleno e solene, com toda a colegialidade episcopal e a sinodalidade eclesial a nível da Igreja Universal. Aqui nós temos Sínodo dos Bispos, Colégio dos Cardeais e a Cúria Romana. O que são estes três grupamentos da Igreja? O Sínodo dos Bispos é uma estrutura sinodal permanente. O Colégio dos Cardeais é o conselho sinodal do Bispo de Roma, para assisti-lo no seu ministério. E a Cúria Romana é o serviço permanente do ministério do Papa. Vamos agora para o quarto e último capítulo, a conversão para uma renovada sinodalidade. A igreja é chamada a uma constante conversão pastoral e missionária. A conversão pastoral para a sinodalidade, ela exige que se supere, primeiro, a concentração da responsabilidade no ministério dos pastores, a insuficiente apreciação da vida consagrada e dos dons carismáticos e a escassa valorização da contribuição de leigos.
Quais são as disposições para viver o sensus fidei? O sacramento da Eucaristia e o sacramento da reconciliação. A reunião eucarística, a Santa Missa. Em linhas gerais, na Santa Missa nós temos a invocação da Trindade, a reconciliação, a escuta da palavra, a comunhão e a missão. Ite missa est. Quando termina a nossa celebração, o católico é chamado à missão, para evangelizar, já reforçados com o alimento da Eucaristia. O diálogo é a comunicação espiritual. A atitude essencial no diálogo é a humildade, a obediência à vontade em Cristo, de Deus em Cristo. A evangelização, ela leva ao diálogo interreligioso e cultural. É preciso abrir corações e mentes para que se reconheça a presença de Cristo que caminha ao nosso lado. O povo de Deus caminha na história para compartilhar com todos o fermento, o sal e a luz do Evangelho. Vós sois sal da terra e luz do mundo. A Igreja Católica é chamada a manifestar a catolicidade e a sinodalidade, que são fermentos de unidade na diversidade e de comunhão na liberdade. Agora a conclusão do nosso documento. Caminhar juntos na parresia do Espírito. Caminhar juntos é a via constitutiva da Igreja. A parresia do Espírito pedida ao povo de Deus no caminho sinodal é a confiança, a franqueza e a coragem de entrar no horizonte de Deus para anunciar que no mundo existe o sacramento da unidade. Bem, acabamos aqui a nossa exposição e estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este documento é a introdução do Sínodo e nós somos convocados agora a estudarmos sobre a sinodalidade, sobre as questões que o nosso arcebispo nos propõe para que respondamos em comunidade, que depois essas perguntas serão enviadas para o Vaticano, as respostas, né, de cada igreja particular, de cada arquidiocese, de cada país, e vão em direção ao Vaticano para que no Sínodo, em 2023, sejam discutidas todas as questões da nossa igreja, juntamente com os bispos, o povo de Deus. Obrigada, até a próxima.